noite a todos, internautas, irmãos presentes. Que Deus, em sua infinita bondade, venha nos abençoar, nos ajudar e mais essa noite, nesses momentos que nós propomos a estar aqui na presença do nosso grande Criador, que é o Senhor Jesus Cristo. E para dar início à nossa reunião, quero ler aqui o Salmo 101. São 8 versículos, vamos ler todos eles. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar ativo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai celestial, quão bom, Senhor, é estarmos aqui mais uma vez, reunidos para adorar o Senhor, para que possamos aprender um pouco mais dos ensinamentos que o Senhor tem preparado através do nosso pastor, e que o Senhor venha através dele falar tudo o que o Senhor tem de plano para nós no dia de hoje, na reunião de hoje e principalmente para nossas vidas. Que possamos sempre pôr em prática, ó Pai, o aprendizado que o Senhor nos proporciona, pois o seu ensinamento ele é rico e o Senhor é misericordioso. Continue nos abençoando, nos dando graça, e esteja aqui, Senhor, nos ajudando, nos abençoando, e ajuda cada um de nós a colocarmos a nossa atenção na pregação da Tua Palavra, que possamos Te adorar, Te bendizer e engrandecer o santo e precioso nome do Senhor, do Deus que é todo-poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do Teu santo nome, Te agradeço, Pai. Fique conosco e permaneça sempre junto conosco, caminhando na nossa dianteira para que nós possamos andar sem cair e sem deslizar. Muito obrigado, te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A Igreja de Cristo na terra, que faz parte do povo de Deus, ela vive com Cristo a reinar, e perto está de subir para os céus. Ela vive no santo caminho, come o pão, bebe o vinho e também lava os pés. Canta hino ao Cordeiro divino, e assim vai subindo a cidade dos céus. Que amor, que prazer é sentir comunhão com Jesus. Que amor, que prazer é viver para sempre na luz. Que amor, que prazer é beber desta fonte de amor, esta fonte que emana da cruz, santo rio de luz que nasceu do Senhor.
céu este amor que sentimos, onde reina a glória de Deus, com a mesa cercada de luz, o lindo Jesus junto aos filhos seus, com a taça de ouro na mão, vindo nela o pão que alimenta a fé. Este cálice nas mãos de Jesus é quem dá vida e luz para quem for fiel. Que amor, que prazer é sentir comunhão com Jesus. Que amor, que prazer é viver para sempre na luz. Que amor, que prazer é beber desta fonte de amor, esta fonte que emana da cruz, santo rio de luz que nasceu do Senhor. Que alegria será para os santos quando o cântico de glória entoar, quando os anjos fizerem chamada, na linda alvorada também soará. Quando Cristo receber os santos com coroa e cânticos, vinde filhos meus, o Cordeiro da nossa esperança, receber herança dos filhos de Deus. Que amor, que prazer é sentir comunhão com Jesus. Que amor, que prazer é viver para sempre na luz. Que amor, que prazer é beber desta fonte de amor, esta fonte que emana da cruz, santo rio de luz que nasceu do Senhor. Vinde todos que têm salvação, galardão preparado está. Vinde todos que a vida deste, no reino celeste ainda há lugar. Vinde todos remidos à luz, porque só Jesus é quem dá o perdão. Vinde a glória, irmão, conhecer este grande poder da nossa salvação. Que amor, que prazer é sentir comunhão com Jesus. Que amor, que prazer é viver para sempre na luz. Que amor, que prazer é beber desta fonte de amor, esta fonte que emana da cruz, santo rio de luz que nasceu do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, aleluia, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. No
No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, aleluia. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguidos por levar a sua cruz. E agora revestido o poder ao mundo sai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, aleluia. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te as visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, aleluia. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Ao orar o Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia da vida viver. Nossas vidas vem pois transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com estes irmãos reunimos aqui em oração. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te damos graças por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Te agradeço também, Pai, por me abençoar com a vida
e já inteirando aí o 60º aniversário, Senhor. Se estou vivo, respirando, com saúde, é porque assim Tu ordenaste. E então eu te louvo, te agradeço, te rendo graças pela minha vida, por todos aqueles que também se aniversariaram ontem, que estão aniversariando hoje. Cada dia tem um aniversariante, Pai, e todos nós recebemos vida do Senhor. Então te agradecemos pela vida de todas as pessoas. Te agradecemos pela Tua vida que o Senhor dedicou em favor da nossa vida. Isso quer dizer, quando o Senhor se tornou homem, pessoa e sofreu por cada um de nós, Pai, para trazer sobre nós a vida eterna. Lava-nos com Teu sangue, purifica o nosso coração, Pai. Sabemos que a qualquer momento o Senhor nos chamará para a glória eterna. E só podemos nos encontrar preparados se o Senhor nos preparar. E nós queremos que o Senhor nos prepare, Senhor. Como o Senhor disseste, se eu vos preparar, virei e vos levarei para mim mesmo. Esse é o nosso desejo, Pai, de estar com o Senhor. Conhecemos nossas falhas e limitações, as quais não proporcionam nenhum mérito de vida eterna para nós, mas é somente o que o Senhor fez, Pai. E é para o Senhor que queremos estar olhando então. Nos abençoe neste momento, fale ao nosso coração. E que todo louvor, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Abra a Tua palavra e revela em nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos à nossa leitura. Apocalipse 10, versículo 7, e depois Amós 3, também versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém. Que assim o Senhor abençoe a sua palavra em nosso coração. Sabemos que Deus tem a sua maneira, o seu padrão, conforme Ele escreveu a sua palavra, é Ele mesmo que a revela. Então temos Apocalipse, que Deus revelou a sua palavra a João, seu servo profeta. Então foi revelado em espírito, mostrado, a João, revelado, mostrado. E João escreveu. Agora a revelação, mostrar, trazer à luz o esclarecimento, o que estava ali dentro, também é caso de Deus. Porque Deus notificou a João, e é o próprio Deus que revela a sua palavra. Então, dentro do método de Deus, a palavra de Deus vem aos seus profetas.
porque Deus não faz nada sem que primeiro revele o seu segredo aos profetas, seus servos. Então, Apocalipse 10, 7, que nós vemos que é o anúncio do próprio Senhor falando a João, que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar, falar, anunciar, então quando chegasse a voz do sétimo anjo, seria revelado o segredo de Deus. A voz, o homem, uma pessoa. Então, reconhecer que Deus trabalha através de seus servos, os profetas. Ainda que a palavra profeta, ela também é atribuída a pregador. Então, o pregador profeta não é aquele profeta com uma visão especial de Deus. Ele é um profeta chamado a ensinar sobre a palavra de Deus. Profecias, a palavra de Deus é profecias, então o pregador se torna um profeta, um anunciante das profecias. E há os profetas vindicados por Deus, que receberam visões, podia ver acontecimentos futuros e aquilo anunciar e ficou escrito. Então é Deus anunciando através de pessoas, profetas, de seus servos, e Deus anunciando pelo poder do seu Espírito Santo, então, o esclarecimento. Tudo aquilo que aconteceu desde a eternidade e a manifestação divina e a salvação, Deus vem trazendo. Mas Deus prometeu revelar estas coisas. Parece chocante, mas de tudo que aconteceu desde a queda do Éden, a vinda dos profetas, até chegar o Messias, ao chegar o Messias, vir as eras, e Deus revelar isso tudo no tempo do fim. Então a redenção, ela veio sendo anunciada no tempo do fim. O tempo do fim começou com o Messias. O tempo do fim não é especificamente o nosso último momento aqui agora. Os últimos dias é desde o nascimento do Messias até o arrebatamento. Então a revelação dos selos. Que é os selos? Nós temos um livro selado. Que é o livro selado? Este é a palavra de Deus. Assim nos diz o Senhor. Então ensinou o profeta de Deus que este livro foi planejado quando? Foi através de concílios, de reuniões acadêmicas, de grandes sábios acadêmicos? Não. De grandes catedrais religiosas? Também não. Ela foi planejada por Deus, então desde a eternidade. É o livro planejado. E esse livro, que é a Bíblia, a palavra de Deus, ele é selado com 7 selos. E isso veio para concluir a obra de Deus, que então é este tempo final. Então, este livro selado é a Bíblia. É a palavra de Deus. E Deus manifesta para dar a conhecer o livro, e o livro é absolutamente selado até que os 7 selos sejam abertos. Está selado com 7 selos, diz o profeta de Deus. E ele disse assim: isso é diferente de 7 trovões. Isto são 7 selos no livro. E o livro não irá, os selos
não serão divulgados até a mensagem do sétimo anjo. Assim nós estamos presumindo. Mas a genuína revelação de Deus se tornará perfeita nessa verdade vindicada, que soará. Agora, isso é exatamente o que a palavra de Deus diz, que o mistério de Deus cumpriria neste tempo. Então, atentando para o que o mensageiro disse, o sétimo anjo, os 7 selos não seriam divulgados, ou seja, dado a conhecer. Porque os 7 selos, eles acontecem, um selo após o outro. Então termina o primeiro selo, então nós vamos considerar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo selo. Então a abertura dos selos, o que é o selo? É algo que está selando, guardando um mistério dentro de uma carta. Como temos 7 cartas, temos 7 igrejas, temos 7 mensageiros. Lembrando que mensageiros quer dizer anjos. Anjos enviados por Deus. Então, se voltarmos à nossa visão espiritual dentro de uma simplicidade, porque o profeta disse que Deus é simples e Deus permanece simples. Então, os 7 selos manifestando, Deus manifestando-se através de 7 homens. Agora, foi Deus que disse isso. Quando Deus anunciou isto a João, isso já estava na mente de Deus. Se estava na mente de Deus, então já estava planejado por Deus desde a eternidade. É simples essas coisas, né, meus irmãos? É só ver com simplicidade. Então, entender que cada igreja, cada anjo, Deus anunciando, cada mensageiro, se são 7 igrejas, são 7 anjos. E não poderia ser mais do que isso, porque é o que Deus destinou. Então, o que equivale para cada crente, cada cristão, é tomar o teor da palavra de Deus sob a medida de Deus, não ir nem além e nem ficar aquém. Dizer que não há mensageiros é ficar aquém. E colocar mensageiros além do que Deus determinou é ir além. Então é dizer o que Deus disse, não acrescentar e nem diminuir, diz o Senhor, a sua palavra. Então ficar dentro da revelação que Deus dá. Então a nós foi prometido ser revelado na voz do 7º anjo. Como os segredos de Deus são anunciados através dos profetas, seus servos, então, se na voz do 7º anjo o mistério vai ser revelado, anunciado e revelado, o 7º anjo deve ser um profeta. Então, precisamos compreender que não é o 7º anjo que é o revelador. Ele é a pessoa em que Deus escolheu para revelar-se os mistérios. Mas se Deus, o Espírito Santo, não mostrasse a ele os mistérios, ele não saberia nada. Da mesma forma é conosco, que somos a igreja do Senhor. Se nós não estivermos no Espírito do Senhor, como o Senhor tomou o seu servo, o profeta, que revelou a palavra, se Deus não nos tomarmos em sua palavra da mesma maneira, nós não vamos entender. Agora, o que é a revelação? É o esclarecimento, é a luz, é a manifestação de Deus.
Então, se Deus disse que cada igreja teria um mensageiro, então Deus tinha os seus mensageiros em mente. Deus não faz as coisas por precipitação e nem de última hora. Deus já planejou tudo antes da fundação do mundo. Então nós olhamos que até mesmo a morte do Cordeiro a nosso favor foi planejada antes da fundação do mundo. Então, na mente de Deus, antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido sacrificado e morto. Mas então, nós vemos há 2000 anos atrás isto cumprindo, né? E como é que nós podemos ver isso? Pelos olhos da fé. Então, aí o profeta também ensinou que fé é revelação. Revelação é fé. Então, a fé te mostra, te dá à luz o entendimento que há 2000 anos aquele Messias é Jesus Cristo. Então, como que você pode ver isso? Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é a fé. Agora também é a fé que vai nos declarar sobre estes 7 mensageiros, estes 7 selos, a palavra de Deus enviada a cada era, e Deus, Ele mesmo, se revelando dentro da proporção, da medida, a cada dom que Ele envia a cada era. Assim, então, disse Paulo em Efésios 4, que a cada um é dado a medida do dom de Cristo. Então, a cada era, a medida, como sendo Cristo a total revelação. E agora, no final das eras, quando o profeta disse, que os selos não serão divulgados até a mensagem do 7º anjo. Então, outra mensagem, o mensageiro disse que, com a manifestação, ou quando abrisse os 7 selos, o livro estaria completamente revelado. Então, Deus veio, manifestou primeiro o selo, depois traz o 2º selo e chega até o 6º selo. E ele só esclarece, então, essas manifestações no 7º selo. Então, vemos, Deus manifestou isso. Só que quem teve o privilégio, e tem o privilégio, de ficar sabendo estas coisas, os que tomam a mensagem do 7º e último anjo. Então, é a Bíblia que declara que ele é um profeta, não somos nós. Repudiar isso é repudiar a Bíblia. Então, é um perigo para as pessoas que levantam-se contra sem o conhecimento. Por isso que sempre dizemos, as pessoas baseadas em seus ensinamentos, em seus credos e doutrinas, que, por sua vez, são tiradas, ou tirados, seus credos e doutrinas são tiradas da Bíblia Sagrada. Como então a Bíblia Sagrada, ela é o fundamento do certo e do errado. Ela mostra o certo, mas ela mostra o errado também. Às vezes, da forma que fica escrita, aquilo é interpretado errado. Não é que a Bíblia está escrita errada, ou traz uma indução, ou induz as pessoas a crerem erradas. Não. Deus mostra o que é verdade. A escolha está sempre diante das pessoas. Como lá no Éden, a árvore da vida e da morte, ou do bem e do mal, do conhecimento, estava diante dos homens, ou seja, diante de Adão e Eva. E assim eles que puderam escolher. Da mesma forma,
a palavra de Deus, ela está diante de nós. Então, os selos, que é os segredos de Deus, é a formação da noiva dentro de 7 etapas, ou de 7 eras, ou 7 tempos, como achar melhor, como for melhor esclarecido para você, porque eras quer dizer tempos, né? Então, em cada tempo, dentro desse espaço de um único tempo de 2000 anos, Deus dividiu em 7 etapas. Então veio a primeira era, Paulo, segunda, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, no 7º e último anjo, é que Deus prometeu revelar. Mas quem é que revela? É o Espírito Santo. Então, não podemos fugir à regra, né? Porque o Senhor Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Por isso, cada mensageiro dentro da sua era, ainda que eles não tinham a plena luz, mas Deus deu a luz que Deus destinou àquela era, porque a luz plena vem ao profeta. Então, se você toma Paulo e vê que 14 cartas de Paulo ficaram escritas para nós, você vê como Deus trabalhou com ele. Ele disse, o que eu aprendi, eu não aprendi de homem algum, mas o Espírito Santo. Então, o que Deus o revelou? Então, Paulo foi enfático, não é o que eu fiz, o que eu ensinei, é o que o Espírito Santo me revelou. Revelação, cartas escritas. Como sabemos também que o Pentateuco foi dado a Moisés, já quase há 2000 anos, né? Depois da queda do homem. Como Moisés recebeu? Por visões, revelações. Então ele escreveu. E encontramos então nesta 7ª e última era, vamos encontrar João também recebendo as revelações e escrevendo. Agora o próprio Espírito Santo que deu aquela escrita é o que pode esclarecer isso para nós. E isso ele usou homens. Cada era ele deu um pedaço, e aqui agora ele veio trazer ao pleno conhecimento, uma abertura total. Então a palavra de Deus vem aos seus servos, os profetas. Claro, isso é difícil de ser crido. A palavra de Deus é difícil ser encontrado a fé. Então Lucas 17, 18 diz, né? O Filho do Homem, porém, quando vier o Filho do Homem, encontrará ele a fé na terra? Então a fé, o que agrada a Deus, o que revela, esclarece, o que é perfeito dentro do coração do homem, é difícil entendimento ao incrédulo. Para entender, tem que crer. Porque Paulo escreveu que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a fé é esclarecimento, então é você crer naquilo que Deus te revela, naquilo que Deus lhe mostra, traz à luz. Então isto que consta a verdadeira fé. É dentro das manifestações divinas. Então não é qualquer homem, qualquer pessoa que pode fazer isso. Não é uma igreja. Isso não é dado por uma igreja. Então, disse o profeta, nenhuma denominação tem o direito à interpretação do livro. Nenhum homem tem direito de interpretá-lo. É o Cordeiro que o interpreta. E o Cordeiro é aquele que o fala, e o Cordeiro faz a palavra conhecida, vindicada
conhecida ao vindicar e trazer a palavra à vida. Está vendo? Exatamente. E este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. E não há mais demora, está vendo? Será revelado depois que as eras da igreja, depois das eras da igreja e as eras denominacionais têm acabado. Então, você olhar, ninguém pode revelar, é só o Cordeiro. Então, vamos lembrar que o sétimo anjo, ele é um profeta. Ele é um dos 7 olhos de Deus. Ele é um daqueles 7 olhos daquela pedra, de uma pedra com 7 olhos. Ele não é a pedra. Os mensageiros, eles não são o Cordeiro. Eles são redimidos pelo Cordeiro. Eles fazem parte do Cordeiro. Porque a noiva, a igreja, a eleita, ela estava no Cordeiro. Os olhos estavam no Cordeiro. Quando olhamos para Apocalipse 5, então, tanto o olho como o chifre, os 7 olhos e os 7 chifres estão no Cordeiro, eles fazem parte do Cordeiro. Então, cada um tem a sua parte, mas o Cordeiro é quem? É aquele que morreu por nós. O único Cordeiro que Deus nos mostra através da sua palavra é Jesus Cristo. Então, não pode haver outro. Se queremos colocar ou se colocar em outro, não tem nexo, não tem ligação com as Escrituras. A Bíblia não nos fornece isso. A única parte de Deus que a Bíblia fornece a nós, humanos, para o nosso coração, é o próprio Espírito de Deus. É a vida de Deus em nós. Então, a vida de Deus tem que nos tornar como quando Deus estava em carne humana. Deus foi bondoso, generoso, manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Essa é a vida do Cordeiro. E essa vida, então, nós vemos que ela estava nos seus mensageiros. Estava em Paulo, o Espírito Santo em Paulo, revelando as coisas futuras, como estava em João, dando a conhecer o que Deus ia fazer nas eras da igreja, como estava no sétimo anjo, revelando o que foi feito através de Deus desde a eternidade até os dias de hoje. Porque quando nós tomamos as visões e as revelações, o que veio à luz através do sétimo anjo, que Deus trouxe através do sétimo anjo, então é o que foi anunciado. Então, provando que o sétimo anjo era tão homem quanto nós, porém, ele tinha a vindicação de Deus como um profeta. Ele disse, que ele estava no quartinho recebendo os 7 selos, ou seja, a luz, a revelação, para que ele pudesse ensinar a igreja. E ele disse, por volta do meio-dia, o Espírito Santo entrou ali. Se ele não entrasse, eu ensinaria errado outra vez, provando o lado humano, humilde, de reconhecimento, mas reconhecendo também que o único que pode revelar é o Cordeiro, é Cristo. Só ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Desatar, mostrar. E ele mostrou e enviou através de seus 7 anjos. E através do 7º e último mensageiro, ele trouxe estas revelações. Ele trouxe
estes ensinamentos. Então disse o profeta: é por isso que as coisas estão em tão grande enredo esta noite. Estão fora do lugar, está enredado. Veja, eles se apegam a uma pequena doutrina e se desviam aqui para um lado, dizem, é isto. Outro se apega em outra doutrina, desvia-se para este lado, diz, é isto. E cada um forma uma denominação com isso, a ponto de termos centenas de denominações. Mas ainda assim, em tudo isto, ao ver a confusão, as pessoas estão se perguntando: qual é a verdade? Se essa não é exatamente a condição hoje, é essa condição hoje ou não é? Cada um toma um trecho, uma doutrina, um vai para um lado, outro vai para o outro, cria fantasmagorias, cria-se fábulas, cria-se pensamentos. São as doutrinas, é o que vai além, e aquilo que fica aquém não é aquilo que está com a palavra. Então o Senhor Jesus disse: aquele que crer. Então há um endereço, há um indivíduo, há alguém para crer. E somos um alguém para crer, não é verdade? Para crer. Louvado seja Deus. Então, ele promete que quando esse tempo tiver se cumprido, haverá o toque da voz do sétimo anjo. Então o livro será revelado. Veja, nesse tempo. Que tempo? Do toque da voz do sétimo anjo. Agora, ninguém, aquelas pessoas estão salvas aí dessa época, mas, porém, os mistérios que elas não podiam entender. Como Deus pode ser três e ainda assim um? Como as Escrituras dizer, batizar em nome de Jesus Cristo, ou batizar em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. E por outro lado dizer, batizar em nome de Jesus Cristo. Está vendo? Ó, tantas coisas. Como pode Eva comer uma maçã e causar a ruína do mundo inteiro? Está vendo? Como pode ser estas coisas? Mas está prometido que os mistérios seriam revelados no tempo do fim. Então Deus usando alguém para revelar. Deus tem alguém para o crer. Mas não podemos sair do que diz as Escrituras. O profeta disse: o Espírito, o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E tudo o que eles disserem já terá sido dito pela palavra. Primeiro a Bíblia tem que falar. Não podemos fazer conjecturas e querer fazer que as ideias se encaixem com a Bíblia de uma maneira interpretada pela mente humana. Ela tem que ser correspondida com a graça do Senhor, a verdadeira luz, e não desfocando, nem puxando para um lado para o outro, mas para o centro da palavra. E tudo tem que nos guiar a Cristo. Se não fazemos assim, estamos deslocando. Então são doutrinas, são pensamentos, são denominações, criando suas doutrinas, seus pensamentos, conjecturas, e não tomando o que Deus disse. Então, se a Bíblia diz que há um Cordeiro e há um só Deus, então este Cordeiro é Deus. Porque Deus prometeu que Ele nos salvaria. E eu sou o Senhor vosso Deus, e fora de mim não há Salvador.
Então a nossa direção está toda voltada para Deus. Deus criou, Deus salvou. Então Deus criou os homens e Deus manifestou a salvação. Deus mandou profetas e Deus prometeu mensageiros para 7 eras da igreja. Então é Deus que vela e zela por sua palavra. Só Deus podia trazer cada um a seu tempo, porque é o tempo pré-ordenado de Deus, predestinado por Deus. E aquilo vem ao seu tempo certo. Então aqui estamos nós, no fim de todas as coisas, onde as eras denominacionais acabaram. Então, quando é que acaba? Quando as eras colocam Cristo para fora. E quando é que ele é colocado para fora? Na era de Laodiceia. Então, se Laodiceia rejeita a Cristo, bem ali naquela rejeição, ela morreu, ela acabou. Então, mas vamos tomar isso literal? Não, o Senhor ainda disse em sua palavra: tens nome de que vive, mas estás morto. O Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim e ainda que esteja morto, viverá. Mas é o morto que está sepultado? Ou é o morto espiritual? Falando espiritual, né, meus irmãos? Aquele que está morto espiritual, se crê, ele ainda viverá. Então, tem nomes de que vive, mas estás morto. Então é morte espiritual. Quando Laodiceia pôs Cristo para fora, ela perdeu a vida espiritual. Ela perdeu a eternidade. Que é Laodiceia? Então o profeta disse que é o sistema religioso. É todos aqueles que rejeitam. Então, assim, Deus prometeu revelar na voz do 7º anjo. Deus escolheu o 7º anjo e Deus trouxe para nós. Então, não podemos fazer do 7º anjo que a Bíblia determinou que ele seria. Ele seria Malaquias 4, ele seria Lucas 17:30, mas ele não seria um outro Jesus. Ele não seria o outro cordeiro, porque o cordeiro é único, é o sacrifício, é a morte de alguém para substituir a cada um de nós. Este é o cordeiro. Este é a vida eterna. Então, receber o profeta na qualidade de profeta, porque a palavra de Deus vem aos seus servos, os profetas. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, te damos graças por sua palavra, por sua bondade e benignidade, pelo favor que não merecemos, Pai. Esta é a sua graça, é a sua manifestação. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe a tua igreja. Que o Senhor traga os seus dons e reúna-os com a sua palavra. E assim o seu poder se manifeste como o Senhor deseja, como o Senhor viu desde a eternidade. Receba nossa gratidão e adoração, Senhor, e sela-nos com teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Há uma terra além do rio que chamamos doce terra, e somente alcançaremos pela fé, aonde entrar havemos
verdade, bem supremo. Quando o Salvador chama a mim e a ti, campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar. É a glória, aleluia e esplendor nessa terra além do rio que chamamos doce terna. Quando o Salvador chama a mim e a ti, nunca mais pecado ou mágoas nessa terra do futuro. Quando a barca lindas praias alcançar, só teremos alegria e ouviremos harmonia. Quando o Salvador chama a mim e a ti, campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar. É a glória, aleluia e esplendor nessa terra além do rio que chamamos doce terna. Quando o Salvador chama a mim e a ti, quando os dias se findarem e da morte a dor vencermos, quando Cristo ao seu reino nos chamar, nunca mais angustiados, para sempre consolados. Quando o Salvador chama a mim e a ti, campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar. É a glória, aleluia e esplendor nessa terra além do rio que chamamos doce terra. Quando o Salvador